Olá, eu sou o Dr. Sheldon Cooper. Bem-vindos ao Sheldon Cooper apresenta Diversão com Bandeiras. Bandeiras. Eu e você, nos próximos 80 dias, vamos explorar este mundo maravilhoso que diz respeito a não fazer maledicência e fechar a boca, guardar a chavinha no bolso e fazer Shmirat Lashon. O programa The Big Bang Theory, né? A teoria do Big Bang, foi um programa muito maravilhoso que tinha o Dr. Sheldon Cooper, todas aquelas outras pessoas. Um programa que fez com que a gente, os achismos, né? Na verdade a gente não, os achismos fizeram com que todo mundo que assistia o programa, os pessoal dos achismos, achassem, porventura, que eram um pouco cientistas. Dentre todas essas pessoas que se achavam cientistas porque assistiam meia dúzia de frases ali sobre ciência, dentre essas pessoas eu me incluo. Que programa maravilhoso, não é mesmo? Então sejam todos muito bem-vindos. Nos caminhos da Torá, Sharon, eu sou a Sharon, Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. E por que eu resolvi falar isso do Sheldon Cooper no comecinho? Porque eu tinha muita vontade de fazer isso, então graças a Deus eu pude fazer isso aqui no YouTube. Ai, que espaço maravilhoso, mas sempre tem um objetivo, não é? Sempre tem um porquê ali. Por quê? Assim como quando nós ouvimos ali ele falando algumas coisas bem sobre buracos negros, bem profundas, outras coisas menos e tal, nós criávamos, montávamos quando assistimos, não sei se vocês assistiram, devem saber do que eu estou falando, assistíamos e sentíamos que entendíamos aquilo. Agora eu sei o que é um buraco negro. Agora eu sei o que é o efeito Doppler. Agora eu sei porque via, né, a série. Dava vontade então de comprar livros, de aprender sobre assuntos e tudo mais. Mas nós sabemos que, embora nós possamos dar opinião, né, e opiniões e tudo mais, a ciência não é feita de opiniões. Então eu achei por bem trazer isso para nós continuarmos o nosso trabalho, que faltam 80 dias para terminar este ciclo de não fazer Lashon Hará e fazer Shmirat Lashon, e nós lembrarmos de uma coisa que é muito importante, não é um achismo, entende? Não adianta você achar, eu acho que isso que você falou é Lashon Hará. Bom, estudou? Eu acho que isso que você falou não é Lashon Hará. Eu acho que eu posso, eu acho isso, eu acho aquilo. Nós vamos continuar, nós vamos explorar, como o Dr. Sheldon Cooper disse, nós vamos explorar que maneira, que leis aqui o Hafetz Haim colocou, ele organizou para nós entendermos o que realmente significa você proferir, você falar, você agir ou você pensar uma maledicência. Não é? Depreciar, prejudicar e tudo mais a pessoa. Então nós vamos sair do achismo, né? Vamos sair do achismo, de ademoestar a pessoa erroneamente, de não aceitar quando somos ademoestados, de não ademoestar quando precisamos fazer, que conduta nós temos que ter e tudo mais. Toda essa playlist diz respeito a isso. Uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan Cohen, porque ele era Cohen, mas eu indico muito, super indico para vocês a série, né, que durou muitos anos. Eu não sei, eu acho que durou uns 18 anos mais ou menos, né, a série The Big Bang, Big Bang The Theory, né, que é muito legal e realmente dá vontade de expandir os pensamentos aqui, expandir o conhecimento. Nós vamos entender então quando é que nós podemos fazer ou não aquilo que parece ser ou não Lashon Hará, sem achismos, né? Ciência não se faz com achismos, e aprender a conviver, a nos relacionarmos, a nos comunicarmos com as pessoas também não diz respeito a achismos, diz respeito a um estudo muito profundo do que nós podemos provocar, produzir com a nossa fala, coisas maravilhosas e também muita podridão, muita coisa ruim. Nós estamos na sessão 3, dando ouvidos ao Lashon Hará.
Nós não estamos dando ouvidos ao Lashon Hara, mas esse é o título, né? Sessão 3, dando ouvidos ao Lashon Hara. Foi isso que eu quis dizer. Primeira parte, que diz respeito a proibições e diretrizes, nós estamos no dia 97. A quem não devemos repreender? Olha que legal! Veio ou não veio com tudo? Não, essa entrada do Oi, eu sou o Dr. Sheldon Cooper e era bem assim. Se você não assistiu, deve assistir, porque é bem legal. O dia 97 diz respeito ao 7 de Tevet, do primeiro ciclo, e ao 8 de Tammuz, do segundo ciclo. O primeiro ciclo começa em Tishrei, lá com Rosh Hashanah, né? Quando da construção, não. Quando da criação mesmo do homem, que começa a contar o ano nesse momento, porque nós temos como se fosse dois primeiro do ano, né? No judaísmo nós temos Nissan também. Então, em Tishrei é o primeiro ciclo. Quando você for fazer aqui o trabalho, o estudo, for fazer ele conforme os ciclos, né? Não começar em qualquer momento, mas lembrando que você pode começar a qualquer momento, porque nunca é tarde para começar a não fazer Lashon Hara e parar de achismo. E o segundo ciclo, 8 de Tammuz, que começa em Nissan. Vamos para a máxima do dia, as bandeiras. Ai, era tão legal isso. Aquele que julga o seu semelhante favoravelmente é julgado favoravelmente no céu. Lembram que no dia 96 nós falamos que quanto mais favoravelmente nós julgarmos as pessoas, menos Lashon Hara nós fazemos. Essa era a máxima do dia 96. Agora continuamos aqui com julgamento favorável. Então, vou ler novamente a máxima. Aquele que julga o semelhante favoravelmente é julgado favoravelmente no céu. Nós falamos naquele dia sobre Midah Keneged Midah, medida por medida. Então, julgar não é uma coisa proibida, né? Você até deve julgar, porque julgamentos ali não são sentenças, né? Sentenças de morte. Mas você deve julgar se esse é o melhor caminho, se aquele é o melhor caminho, o que eu devo fazer agora, né? Através do nosso discernimento. A saga do pause. Então, através do nosso discernimento, nós podemos e devemos julgar o que decidir, julgar o que fazer, julgar o que não fazer. O que nós não podemos fazer é imaginar que o nosso julgamento será para o outro e não vai voltar para nós, porque é tudo flecha bumerangue. Então nós vamos dar aqui o quê? Uma importância em julgamento favorável. Nós vamos julgar as pessoas favoravelmente, porque o que diz na escritura é: assim como você julgar o seu semelhante, assim você será julgado. É isso que diz. Não diz não julgar. Então o tribunal celestial vai olhar para você e vai dizer: você julgou favoravelmente os seus irmãos, os seus semelhantes. Então você será julgado por nós favoravelmente. Esse é o sentido. Então vamos lá, a quem não devemos repreender. Pensa que coisa boa ler este subtítulo. A obrigação de repreender um irmão judeu, aqui é um irmão qualquer, então a obrigação de repreender um semelhante não se aplica aquelas pessoas que não são observantes, porque aqui ele fala o judeu não observante, que está na categoria de mumar, a pessoa que conhece as exigências alárricas e as ignora. Aqui, quando a gente lê assim, judeu, nós estamos falando daquele que é observante e aquele que não é observante, porque as leis, seja a Torá, seja o Talmud, que traz todas as alahot ali e tudo mais, aqui diz respeito ao judeu mesmo, ao judaísmo, como nós somos Bnei Noach, e estudamos o assunto e procuramos sim observar um pouco além das 7 leis e todas as suas, aquelas chamadas ramificações, que eu não vejo exatamente como ramificações, eu vejo como leis muito observáveis, que precisamos prestar muita atenção. Não é só uma ramificação, ela se transforma numa outra lei ali, muitas leis dentro de Bnei Noach, que não é só 7, como as pessoas, a maioria pensam, mas nós vamos ver então que a obrigação de repreender um irmão que não, judeu, no caso Bnei Noach, não se aplica àqueles que não são observantes. Por quê? Nesse caso aqui é diferente do nosso direito comum. Se você não é um observante, se você não conhece, se você
não cumpre nada, enfim, não é observante, não há essa obrigação de nós julgarmos, de nós repreendermos você, a pessoa. Porém, um judeu não observante que peca por ignorância deve ser instruído com paciência em relação a Lashon Hará. Então, novamente, porém, uma pessoa não observante que peca por ignorância, porque não conhecia, deve ser instruída com paciência em relação a Lashon Hará, o que nós estamos fazendo aqui conosco, né? Vocês e eu, nós estamos aqui com paciência nos instruindo sobre o assunto Lashon Hará para não fazermos, porque somos observantes, não é? E não queremos ser ignorantes. Então, se alguém aí é ignorante do assunto ainda, agora está começando com uma instrução para não ser ignorante e poder ser cobrado disso. A beleza de Shmirat HaLashon pode ser apreciada até por aqueles cujo nível de observância é mínimo e deve ser compartilhada com eles assim que possível. Olha só, a beleza de Shmirat HaLashon, a beleza de guardar a nossa língua, a beleza de termos um silêncio qualitativo, a beleza, o que traz isso para os relacionamentos, para nós mesmos, ela pode ser apreciada por aquele cujo nível de observância é mínimo. Quer dizer, ele sabe, ele sabe que não deve falar mal dos outros. Isso já é uma coisa mínima, porque nós aqui já estamos no dia 97, nós sabemos que Lashon Hará não é só isso. Mas a pessoa pode ser aquela cuja sua informação, sua instrução seja que não se deve falar mal do outro, não se deve prejudicar o outro e tudo mais. E isso é pouco, mas isso já é o suficiente para nós darmos atenção e ajudarmos a pessoa, se nós não formos uma delas, né? Ajudarmos a pessoa a conhecer mais sobre o que é Lashon Hará e não fazer, não é? E não cair nesta teia, como disse o Hafetz Haim. Porém, não se pode repreender uma pessoa não observante com a qual não mantemos o relacionamento. Isso aqui é importante, ó. A pessoa não é observante, tá? Repreender uma pessoa, ela não é observante, eu sei que ela não é observante, eu escuto ela falando mal de alguém ali, eu vou lá e repreendo ela. Uma coisa bem simples, né? Só falar mal de alguém. Eu nem conheço essa pessoa, ela não é dos meus relacionamentos. Fica parecendo, não, mas eu não tenho que repreender todo mundo. Não! Aqui entra date, aqui entra o entendimento, aqui entra o discernimento, aqui entra o julgamento. Nós precisamos julgar aqui com a nossa mente, pensar, né? Pensamento primeiro, fala e ação, pensar antes de agir. Como é que você vai? Eu já passei por essa situação, já vi coisas assim e eu tenho certeza que vocês também. A pessoa falou mal de alguém, ou está lá, sei lá, militando contra alguma coisa, você chega e fala, você isso, você que você não pode fazer isso, não é? Você incorre até mesmo em estar fazendo Lashon Hará, não falando mal dela, mas expondo ela em público e tudo mais, então não pode. As pessoas do nosso relacionamento, né? É óbvio que essa reprovação não convencerá a pessoa a controlar-se de falar Lashon Hará no futuro e servirá somente para deixá-la zangada. Seria similar à situação do dia 93, já vamos ver, em que a reprovação provocaria um pecado ainda pior e, portanto, é inadequada. Então, assim, a pessoa não vai mudar porque nunca viu você na vida, tá? Tá falando mal de alguém. Uma coisa que é mais simples aqui. Né? Tem coisa muito mais perigosa, muito pior aqui, que nós estudamos. Você vai lá e repreende esta pessoa. Você não vai conseguir com que ela se controle, nem com que ela se corrija. Ali você vai deixar uma pessoa zangada e pode conseguir ali o contrário do que você deseja, o contrário do que é o objetivo de demonstrar às pessoas, que é o que diz lá no 93. Né? Quando a pessoa acaba falando mais mal ainda. Ela fica brava, zangada com você e fala pior ainda, agora eu vou fazer pior. Então, você perdeu ali, perdeu a pessoa, perdeu todo mundo. Então, nós precisamos aqui ter o silêncio qualitativo e o silêncio quantitativo também. Nesse momento é momento de calar, você não tem nada que ver com a vida da pessoa. Bom, esta regra vale também
para um judeu observante. Então, vale também para um Bnei Noach, para uma pessoa que não precisa ser Bnei Noach, que segue as 7 leis ou não, mas para uma pessoa que observa os bons modos, no mínimo, de como se comportar com a boca mesmo, com a língua, perante as pessoas, né? Nos seus relacionamentos. Então, esta regra vale também para o observante. É errado oferecer reprovação a alguém... Desculpem, eu estou gripada ainda. Reprovação a alguém com quem não se tem um relacionamento real. Se estiver claro que ele não vai mudar a sua forma de ser e ficará ofendido pela intromissão da pessoa nos seus assuntos pessoais. Então, assim, com quem você não tem um relacionamento real, tá? E aí vai ficar claro, se estiver claro, que isso não vai mudar, porque nós sabemos que precisa mudar o resultado, não é mesmo? Então, nós sabemos que todo o trabalho de Lashon Hara, de não fazer, de demonstrar e tudo mais, nós precisamos ter aquela impressão bem nítida, aquela quase que certeza de que isto muda o resultado. Se não muda o resultado, não há uma vantagem ali, há uma perda ali para os dois lados, né? E para todo o resto. Então aqui quando ele explica isso, ficará ofendido, né, a pessoa. Então se não estiver claro que isso não vai mudar a sua forma de ser, a forma da outra pessoa, é mais do que não mudar o resultado. Ela não vai mudar a sua atitude porque você está ali falando. Então você deve se retirar, não deve fazer. Ela só vai ficar ofendida mesmo. Nesses casos, a repreensão causaria ódio e talvez ainda mais Lashon Hara, como no dia 93. A pessoa fica com raiva e acaba realmente fazendo pior. Vou fazer a benção da água, estou precisando tomar água, estou em modos mais ou menos aqui, me melhorando, não é? Me curando. Na verdade, Deus está me curando, porque eu não estou tomando coisa nenhuma, então com certeza é Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol yeh b'olam. Tomando aqueles melagrião, aqueles negócios lá que eu falei pra vocês, o mel e tal. Uma ilustração clássica. Então nós falamos aqui do Lashon Hara muito simples no dia de hoje. Muito simples no dia de hoje, sem achismo, não é? Então, assim, a ciência não se faz com opinião. O entendimento, a boa fala, os relacionamentos com relação à nossa fala não se faz com achismos. Se faz com entendendo, com compreendendo, com estudando, com percebendo e levando essa teoria à prática. Mais uma coisa que nós podemos aqui associar, comparar com essa brincadeira que eu fiz no começo. Por quê? Porque nós temos o físico teórico, que inclusive tem no programa, não é? Todo mundo se sentiu teórico, eu também. Todo mundo não. Temos o físico teórico, temos o físico prático, nós temos os experimentos. Então, Lashon Hara não pode ficar só na teoria. Não pode ficar no achismo e muito menos você tem o direito ou pode ou vai melhorar alguma coisa na vida, para a humanidade toda, ou você, ou aquele com quem você está se relacionando, ou todos os relacionamentos, nada vai mudar, nada vai melhorar se você vier com teorias, com achismos e não conseguir colocar isso como um experimento. Não é? Na prática, e entender na prática como é que funciona, porque não é bem igual à teoria, não é? Nós temos aquelas exceções, aqueles ajustes no relacionamento, senão isso vai virar ódio, como ele diz ali, ódio. Você é um fofoqueiro e eu tenho ódio disso. Agora, o outro lá é um militante do Lashon Hara e eu fico com ódio disso, porque fica me corrigindo o tempo todo. Então nós precisamos mesmo saber. A gente chega no 97 aqui, no dia 97 e acha que sabe tudo. E de repente percebe que não sabe. Que vem sempre mais alguma coisa, mais alguma coisa. Nós precisamos ser polidos. Não é para afastar as pessoas. E muito menos para instigar um ódio sobre nós mesmos. Porque isso não traz a redenção para ninguém. É flecha bumerangue, fica no ar. Aqui uma energia muito negativa. Então agora aqui no Shmirat HaLashon nós vamos ler uma ilustração clássica. O incidente a seguir
registrado no Talmud, aqui é o Talmud Shabbat 127b. Ilustra o alcance da obrigação de um judeu de julgar o seu semelhante favoravelmente. Nós vamos continuar com a palavra judeu aqui, porque consta no Talmud, mas nós vamos entender isso para a nossa vida, tá? Então, novamente, o incidente a seguir registrado no Talmud ilustra o alcance da obrigação de um judeu de julgar o seu semelhante favoravelmente. Se coloque nesse lugar. Um homem do norte da Galileia, em Israel, foi trabalhar durante 3 anos com alguém que morava na parte sul da terra de Israel. No final dos 3 anos, na véspera de Yom Kippur, o trabalhador solicitou o pagamento dos seus salários para voltar para casa e alimentar a sua família. O empregador respondeu: não tenho dinheiro. Então pague-me com frutas, né? O operário falou: não tenho nenhuma. Foi a resposta. Me pague com terra. Não tenho nenhuma. Me pague com gado. Não tenho nenhum. Então, com travesseiros e cobertores? Não tenho. Olha o empregador. O trabalhador carregou as suas coisas nas costas e voltou para casa amargamente decepcionado. No final de Sukkot, o empregador apareceu na porta da casa do trabalhador com o dinheiro na mão. Mais 3 burros, alimentos, bebidas e iguarias finas. O alimento foi colocado na casa e ambos desfrutaram juntos de uma substanciosa refeição. Depois, o empregador pagou tudo o que devia ao operário. Mais tarde, o empregador perguntou: quando você pediu o seu pagamento e eu respondi que não tinha dinheiro, o que você pensou? Olha o teste aqui. O trabalhador respondeu: eu pensei que talvez o senhor tivesse começado um negócio que não deu certo e precisou utilizar todo o seu dinheiro disponível para resolver o problema. E quando eu disse que não tinha terra, que não tinha terras, eu pensei que todas as suas terras estivessem arrendadas a outras pessoas. E quando eu disse que não tinha frutas, pensei que talvez ainda não tivesse pagado o dízimo das frutas. Aí vai continuar lá no capítulo, lá na página 360. Só um momento. E quando disse que não tinha nenhum travesseiro nem cobertor, pensei que talvez o senhor tivesse dedicado todas as suas posses ao templo. O empregador exclamou: eu juro que foi exatamente isso o que aconteceu. Da mesma forma que você me julgou favoravelmente, o onipresente também haverá de julgar você favoravelmente. É simples, eu sei. É uma história simples. Eu te pergunto aqui. Nós sabemos que existe um pecado aqui, um erro, né, no alvo, que diz respeito a não pagar a pessoa no dia combinado. Nós não podemos fazer isso. Isso serve para judeus e serve para Bnei Noach. Eu acredito que eticamente deva servir para a humanidade toda. Por exemplo, você contrata uma diarista, um diarista, então você sabe, o nome é diarista. Ele vai trabalhar ali o dia inteiro, quando chega no final do dia, que o serviço dele foi completado, a sua casa está limpinha, está tudo certinho, você diz para a pessoa: não tenho dinheiro, amanhã eu lhe pago. Ou outro momento, a pessoa trabalhou e estava contando com esse dinheiro. Nós não podemos, há uma proibição de fazer isso. E isso está categorizado, né, naquilo que diz ramificação, por isso eu não chamo de ramificação. Quando você está ali, né, não blasfemar, não matar, né, não assassinar, quando você chega no não roubar ou não sequestrar, o que é que você enxerga?
alguém que assalta de mão armada, alguém que tipo de roubo? Que assalta um banco? O que a pessoa faz quando ela não paga no fim do dia alguém? Ela está roubando esta pessoa. Não importa se você chama isso de furto ou não. Aqui há uma violência, uma grave ameaça, sei lá o que, até o psicológico da pessoa. Ela está contando com aquele dinheiro, ela trabalhou para isso. Quando é um salário mensal, mesma coisa, existe ali um mês. Então, quando termina o mês, você precisa pagar. Então, quando você começa a ler, quando você começa a escutar uma história como essa, e você já é um observante, já entende como é que funciona, a primeira coisa que vem na nossa mente é: como assim? Quem é que ele pensa que ele é? Ele tem que pagar tudo, o operário precisa voltar para casa e tudo mais. Não é? Mas o operário aqui não era uma pessoa comum, não é? Nós podemos perceber nitidamente, ele não foi agressivo, ele não blasfemou, ele não agrediu, ele não fez nada, ele simplesmente pegou as suas coisas e foi embora. Quando a roda das coisas giraram tudo, né, voltou, e essa pessoa, né, o operário não, o empregador veio para pagar, trazer os burros, trazer comida, trazer todas as coisas, e ele fez as perguntas, ele percebe que a resposta, né, o que você pensou na hora? Que ele não vale nada, que não me pagou, que não sei o quê. Não, alguma coisa aconteceu que não deu certo. Eu vou julgar favoravelmente. Julgando favoravelmente, parece que você é, a grosso modo, à primeira vista, um otário, porque não foi pago, porque ele não tinha nem cobertor, ele não tinha um gado, ele não tinha terra, ele não tinha coisa nenhuma. Como assim? Não é? Se o trabalhador estava ali trabalhando, mas não é possível pensar sempre mal das pessoas. Então é pensamento, fala e ação. Ele julgou favoravelmente. O mundo girou, o ciclo das coisas se modificaram. Você julga favoravelmente, então metaforicamente Deus olha para você, não é? A providência divina é acionada aqui. Então, de alguma maneira, Deus fez chegar a esse empregador o suficiente para ele e para cumprir essa obrigação que ele tinha. E que era mérito ele receber para pagar aquela pessoa que tinha um mérito maior ainda, que era o mérito de receber e de ser julgado favoravelmente. Por quê? Porque foi assim que ele julgou o empregador. Então, quando ele pergunta o que você... Eu achei muito interessante. Não. O que eu pensei que talvez o senhor tivesse começado um negócio que não deu certo. Olha, pensa que pessoa é essa? Tanto faz se ele é um observante ou não, essa pessoa deve ser olhada por nós que já estamos observando. Deve ser ensinada, deve ser instruída, deve ser até exaltada. Nós devemos imitar atitudes assim, dessemelhantes assim. Ele julgou favoravelmente do começo ao fim. Ele ficou numa situação muito difícil, mas não quis pensar o contrário. Ele não quis pensar que pudesse ser fazer maledicência ali, ou que pudesse ser uma má intenção do trabalho do empregador. Então, quando nós julgamos favoravelmente, nós somos julgados favoravelmente. Esse foi o dia 97 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat HaLashon. Foi um dia curto e que eu achei muito interessante, porque algumas coisas acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu vou dar um exemplo pessoal para vocês, um exemplo pessoal. Eu fiz uma compra e é um fato verdadeiro, ele não está solucionado ainda, tá? Ele não está solucionado ainda. Por isso é óbvio que para eu não fazer a bobagem aqui de estar tentando passar o que não é Lashon Hará e o que é Lashon Hará e fazer um Lashon Hará. Então, obviamente, eu não vou falar nomes nem coisa nenhuma. Eu fiz uma compra virtual e há muitos anos eu compro desta pessoa, não é? Desse vendedor, daquele vendedor. Compramos de várias pessoas, a gente sabe como é que a vida ficou depois de 2020, né? Com o advento da pandemia, nós tivemos que fazer algumas coisas mais virtuais realmente. Então, e a minha cidade é muito pequena, é difícil conseguir livros aqui. Eu sempre compro livros. Sabe que, e até é uma coisa que é engraçada, porque livro ninguém quer roubar também. Vem mesmo, chega sempre pra mim. Acontece
que esta mercadoria não chegou, né? Esta mercadoria não chegou. Esta mercadoria não era livro, não é? Era uma coisa mole e pequena. Então, talvez a pessoa, não sei se alguém pegou, né? Porque com alguém está. Então, nós tivemos que manter ali um contato com quem transporta, com a equipe que faz, enfim, não só com o vendedor. Do vendedor saiu. Um beijo para o vendedor, porque ele é muito idôneo, tá? Sempre comprei dele, com muito carinho, inclusive os produtos chegam aqui muito bem embalados, tudo bem. Então, não tem nada a ver com o vendedor. Mas o processo de chegar até aqui, alguma pressa, alguma coisa ali, não posso dizer que é uma irresponsabilidade, embora tenha sido uma irresponsabilidade de algum setor ali que não sei exatamente onde, porque não se solucionou até agora, não chegou até as minhas mãos, mas eu recebi um aviso, né, por e-mail, que sim, tinha chegado a mercadoria. Eu mandei, assim que eu pude ter o contato com o vendedor, eu mandei de volta dizendo, olha, não chegou. Não é? Então eu tive que ter um contato aqui com as pessoas da cidade, com as pessoas que vêm até chegar aqui, tá? Aqui é bem interior, não é? Eu tive que manter este contato e foram as mesmas coisas, inclusive o responsável por entregar em loco, né? Entregar na localidade o produto, ele disse que entregou, mas eu não recebi. Ele não entregou nas minhas mãos. Claro, aqui houve um erro, ele tinha que ter entregue na minha mão, não é? Mas aí nós não vamos julgar, vamos julgar favoravelmente. Ele estava com muita pressa, mesmo ele tendo sido irresponsável, a umidade que nega me dá da vida dele, ele vai receber. Eu não tenho nada que ver com isso, aconteceu, não é? Aconteceu, eu não recebi. Aí ele disse que deixou em determinado local. Eu fui até o local e não estava lá também. E lá existem pessoas, em todos os lugares existem pessoas. Eu não posso acusá-las. Eu não posso chegar e dizer, você, viu se tinha um pacote assim, meu, para mim? Eu não posso acusar ninguém. Eu posso até perguntar isso, mas eu não posso dizer, olha, não chegou e a pessoa, o emissário aqui disse que deixou aqui. O que nós devemos fazer nesse momento? Quem é o responsável aqui? Vejam a grandiosidade de entender, de procurar estudar Lashonará Eshmirat Lashon. Eu comprei, eu paguei, eu devo receber, não é eu mereço receber, eu devo receber. É um processo, como é que eu vou dizer? É um processo normal, é um processo de compra e venda, é um processo formal, não existe emoção aqui. Eu comprei, eu paguei, eu devo receber, eu não recebi. Eu devo acusar a pessoa que ela me roubou, ou eu devo julgar favoravelmente que ela perdeu o pacote na rua, que o pacote está escondido em algum lugar que ela derrubou nas próprias coisas dela, né? Nessa pessoa que vem trazer. Eu devo julgar as pessoas deste lugar onde ele disse que está o meu produto. Eu devo julgar as pessoas e dizer, alguém me roubou. Sim, porque está com alguém, gente. Entendem? Não diluiu, não dissolveu o pacote em lugar nenhum. Ele não morreu e virou luzinha. Ele está em algum lugar, alguém abriu, ou alguém jogou fora. Ou alguém está usando. Ou alguém teve vergonha, pegou e depois se arrependeu e não quis me dizer. Existem várias coisas. Quem eu devo acusar? Então, quando chega nesses momentos, que esses momentos são particulares e importantes, nós precisamos entender sobre o Lashonará. Então eu vou contar para vocês como é que deve ser o processo. O processo é o seguinte. Primeiro você fala com o vendedor. Foi o que eu fiz. Né? Como diz o Shmirat Lashon aqui, como diz o Hafetz Haim, quero dizer, você vai direto, né, na pessoa. Não foi dali. Aí você vai naquele avak lashonará, né, na poeirinha da maledicência que ficou, aquelas pessoas até chegar aqui, uma metáfora, até chegar aqui, fui,
Eu fui, né? Aí a moça me disse, abra uma reclamação. Então eu abri uma reclamação e estou esperando. Alguém vai ter que pagar por esse produto, mas eu não devo de maneira nenhuma acusar as pessoas que tiveram acesso a esse local onde o produto estava, né? Ou onde ele disse, ele nem tem certeza se ele deixou ali, onde ele disse que deixou o produto, não é? Então ele vai responder pela irresponsabilidade de não ter entregue para mim diretamente, não é? Se alguém nesse momento se aproveitou da irresponsabilidade dele e pegou o produto, vai pagar com relação, me dá que nega de me dar, mas não vou ser eu que vou cobrar. Eu vou engolir isso, porque os trâmites eu utilizei. Os trâmites, eu perguntei, vocês viram um pacote assim? Não, nós não vimos. Então eu não posso acusar, até porque acabam, né, virando contra mim. O certo é eu receber. O certo, o correto, o idôneo é ele pagar, eles pagarem, alguém pagar. O certo, o ético, o moral é isso não ter acontecido. Vocês entendem que não tem como acusar, por exemplo, o Uber, o motoboy, ou sei lá, a pessoa o entregador? Não tem como acusar ele, acusar aqueles que pegaram, acusar alguém que eu possa achar que roubou, acusar não sei mais o quem. Entendem que aqui todos têm que ser honestos? É honesto aquele que vende, é honesto aquele que compra, é honesto aquele que entrega, é honesto aqueles que vêm no local, é honesto aquele que vem e entrega para você. É assim que tem que ser. A honestidade tem que ser do todo. Quando há um furo, quando há uma ruptura nesta corrente, há um problema ali. Alguém vai ser injustiçado, talvez. Então, para que isso não aconteça, esse é o momento de nós tomarmos todas aquelas atitudes, né? Os passos que aprendemos com o Lachonará e no final deixar nas mãos de Deus. Porque embora pareça que tudo vai ficar como está, porque é o que está aparecendo, que vai ficar como está, perdi o dinheiro, não tenho o produto e eu quero muito o produto, vou acabar comprando de novo, é o que está me parecendo, mas eu quero julgar favoravelmente as pessoas. Então quem errou ali vai pagar, porque essa flecha bumerangue, porque a bolinha que ricocheteia na parede, porque a causa e a consequência, porque a consequência sempre tem uma causa, e se você causou essa consequência que está acontecendo na sua vida agora, você não sabe por quê, eu não mereço, ai, por que está acontecendo isso comigo, eu não merecia, você merece sim, existe uma causa, procure a causa, então eu estou julgando favoravelmente para que, se eu tiver algum mérito negativo para não receber este produto, eu converta isso num mérito positivo, num mérito que eu venha a receber uma resposta, alguma outra coisa, alguma coisa benfazeja em outro canto, e essas pessoas, cada uma, também vai receber conforme a sua atitude. Me dá, que nega, me dá, medida por medida. Entendem como é difícil? Como nós precisamos não simplesmente viver na teoria, não simplesmente a bel prazer falar o que acha que deve falar, o que é, o que não é Lachonará. Você precisa estar no lugar roubado, no lugar que roubou, no lugar, você precisa estar ali, mediante uma situação de julgamento, você precisa estar precisando julgar alguém, então você vai escolher julgar favoravelmente. É isso que quis dizer. Eu fiquei muito feliz por ter esse exemplo, e às vezes eu tenho muitos exemplos que acontecem quando eu vou fazer um vídeo sobre o Hafetz Haim, e eu fico muito agradecida com Deus, porque por um lado, infelizmente, são coisas que acontecem comigo, mas felizmente eu consigo trazer isso para vocês de uma forma que senti no couro. É como quando nós falamos sobre empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é passar pelo mesmo pepino. O pepino é igual, problema igual, mesma gripe. E ver como é que você reage diante daquilo. Então eu reagi assim, eu estou esperando uma resposta, eu estou esperando
não posso falar nomes, né? Porque essas coisas de internet são tudo conhecido. Eu estou esperando os trâmites e chegar até mim. Mas se nada acontecer, o que eu estou esperando vai acontecer de certeza absoluta, que é a mão de Deus, que é medida por medida, que é uma devolução em outro canto que eu nem espero, de alguma coisa muito boa. Mas eu preferi julgar favoravelmente, até porque seria muita hipocrisia minha julgar negativamente, sendo que eu estou aqui para isso. Então este foi o dia 97 de não fazer Lashon Hara, é fazer Shmirat Lashon. Se você se identificou aí com alguma coisa, a bandeira do Brasil, que legal, né? Diversão com bandeiras. Não tá muito divertida essa bandeira, né, por uns tempos, mas enfim. Se aconteceu alguma coisa assim com vocês, que eu acredito que sim, sempre acontece com alguém, pense favoravelmente. Mas não pode ser da boca para fora. Também aprendi isso. Você precisa sentir isso. Olhar para a situação de cada um envolvido e pensar que alguma coisa que... esse pacote está caído em algum buraco, em algum bueiro, ninguém pegou, ninguém roubou, ninguém teve má intenção, e é assim que nós devemos pensar. Então, se vocês gostaram, curta, comente, compartilhe e faça o que quiser. Mas tem uma coisa que eu gostaria muito que você fizesse. Me relate um caso pessoal, particular, seu, na prática, como esse que eu relatei, aqui nos comentários, sem nome, gente. Estamos aqui aprendendo. Sem nome, não bota nome de ninguém, não quero saber o nome nem que eu não conheça. Nem nome, nem coisa nenhuma. Um caso que você teve, que você ficou à frente de um grande motivo, de uma situação onde você teve tudo para julgar negativamente, mas conseguiu julgar favoravelmente. Enfim, como tem sido o seu treinamento. Hoje nós vamos ler o dia 15. Fiquei com o dia na cabeça, nós vamos ler o Salmo 15, não o dia 15. Um salmo de David. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo, que lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Shalom a todos, amém para o Salmo. Vamos agir dessa maneira. E desculpe qualquer gaguejada aqui minha. Shavuot Tov a todos.